pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Vamos dar continuidade com nossas aulas de fisiologia. Já estudamos sistema nervoso, vimos toda aquela parte de fisiologia comparada. Daremos sequência agora com o sistema sensorial e, em seguida, sistema endócrino. Lembrando que nós temos dois sistemas de regulação. Quais são os sistemas que regulam a atividade corporal? Sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, lembre bem disso. Quando falar em sistemas de regulação, nós temos os sistemas nervoso e endócrino. E eu lembro que nós já havíamos mencionado isso. O sistema nervoso é aquele sistema que vai regular a nossa atividade corporal de maneira rápida. É aquele sistema que nos prepara para respostas efetivas, instantâneas. Já o sistema endócrino, por ter hormônios, ele terá uma resposta lenta. E isso nós vamos analisar um pouquinho mais adiante. Quando vimos o sistema nervoso, nós vimos que ele é responsável por coordenar todas as nossas atividades corporais, realizando controle de forma voluntária e involuntária, consciente ou não. O sistema sensorial, ele nos colocará em contato com o meio e dessa maneira nós vamos conseguir perceber estímulos ambientais, assim como variações corporais internas. Então, pensando dessa maneira, por exemplo, nós temos a visão, sinais luminosos, vão sensibilizar receptores que nós temos no globo ocular e vão mandar essa informação até o cérebro, o lobo occipital, onde esse estímulo será transformado em uma informação. A imagem será formada ao nível do cérebro, assim como, por exemplo, temos receptores quimioceptores olfativos, gustativos, temos receptores sonoros, e que fique bem claro uma coisa, os olhos não enxergam, a língua não sente o sabor, a orelha não ouve. Todos os sentidos são conduzidos até o cérebro e lá eles serão interpretados. Então, dentro dessa perspectiva de sistema sensorial, vamos começar aqui com a visão. Ok? Visão. A visão entrará numa categoria de esteroceptor. Por que esteroceptor? Porque vai captar sinais externos, sinais luminosos do ambiente. Então, visão é um esteroceptor, um tipo de sentido relacionado a esteroceptores. Nós temos o bulbo do olho, presta bem atenção para isso, nós temos o bulbo do olho, que ele será formado por 3 camadas. Vamos esboçando isso aqui. O bulbo do olho ele terá 3 camadas. A camada mais externa do olho é a esclera. Vamos lá, vamos visualizando isso aqui, ó. A camada mais externa do olho é a esclera ou esclerótica. Quando você olha para o olho, você percebe essa parte branca do olho. Essa parte branca do olho é a esclera ou esclerótica. Está aqui, ó, fazendo toda a circunferência, circundando o olho. Quando passa para a frente do olho, essa esclera ou esclerótica vira a córnea, que é uma parte transparente. Então, vamos colocando isso aqui. Então, sempre fazendo esse feedback, o olho tem 3 camadas. Camada mais externa, esclera ou esclerótica. Esclera ou esclerótica, branco do olho, na frente do olho forma a córnea. Ok? Temos uma camada intermediária, que é a coroide ou corióide. A coroide ou corióide está logo abaixo da esclera ou esclerótica, e ela vem para frente do olho também. E quando ela vem para frente do olho, ela forma a íris. A abertura da íris é a pupila. Vamos a ela.
Então, esclera ou esclerótica mais externa, branco do olho, na frente do olho forma a córnea. Camada intermediária, visto que são 3 camadas, vem a coroide ou corioide. Ela vem aqui, ó, coroide ou corioide, essa linha preta, quando chega na frente do olho, ela forma a íris. A abertura da íris é a pupila. E a camada mais interna do olho é a retina. Na retina, nós vamos encontrar os cones e os bastonetes. Então, vamos colocando essa nomenclatura aqui para isso ficar bem claro na cabeça de vocês. Ó. Camada mais externa, esclera. Ou esclerótica. Camada intermediária, coroide. E a camada mais interna é a retina. Aí voltando, a esclera, aqui na frente, forma a córnea. A coroide. Formará a íris. A abertura da íris é a pupila. Ok? Atrás da pupila, passou a íris, a pupila é a abertura, nós temos a lente ou cristalino. Lente ou cristalino. Fiquem de olho num aspecto, vejam bem. Essa câmara anterior do olho, ela é preenchida por um líquido chamado humor aquoso, que é transparente. Presta bem atenção para uma coisa. A córnea é transparente, essa região aqui que é preenchida pelo humor aquoso também é transparente. A única estrutura aqui na frente que é opaca é a íris. A íris será opaca. A íris é opaca, beleza? Por isso que variações no diâmetro da pupila irão controlar a intensidade luminosa que vai passar para o olho, chegando até a retina, ok? Então aqui nós temos o humor aquoso, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante nas imagens. Aqui nós temos o humor vítreo, então são líquidos que preenchem essas câmaras do globo ocular. Aqui nós temos o local onde se concentram os cones. Na retina, nós temos aí 2 grupos de células. Percebe que aqui, ó, essa área onde tem essa depressãozinha, que é a fóvea centralis, ela tem um acúmulo de cones, que é chamado de mácula lútea. Então, gente, nós temos aproximadamente aqui 6,5 milhões de cones. Nesse ponto, 6,5 milhões de cones. Cones percebem cores. Cones percebem cores. E aí você tem cones que vão perceber vermelho, verde, azul, que são as cores primárias. E em todas as outras partes da retina, nós teremos os bastonetes, que serão responsáveis pela percepção de claro e escuro. Há um pigmento, a rodopsina, que aparece nos bastonetes, bastonete, rodopsina, que vai perceber essas variações entre claro e escuro, é a visão da penumbra. Já os cones têm a fotopsina, que é aquela visão que vai perceber detalhes. Essa área do olho é o ponto cego.
No ponto cego você não encontrará cones, não vai encontrar nem cones nem bastonetes. Essa área é o ponto de formação do nervo óptico. Então eu quero que vocês lembrem de uma maneira bem direta, bem objetiva. Nós temos o olho, o bulbo do olho, como um esteroceptor que capta sinais externos. Esses sinais externos, luminosos, passarão pelas camadas que envolvem o olho. Temos camadas aí que são transparentes e temos apenas a íris com meio opaco. A camada mais externa do olho é a esclera ou esclerótica. Na frente do olho forma a córnea. Camada intermediária é a coroide. Na frente do olho forma a íris. A abertura da íris é a pupila. As variações no diâmetro da pupila estão relacionadas ao sistema nervoso, que nós trabalhamos lá atrás. Sistema nervoso periférico autônomo. Simpático, dilata a pupila, atividade adrenérgica. Parasimpático, contração da pupila, atividade colinérgica. Beleza? E nós temos a camada mais interna do olho, que é a retina. A retina, ela tem os cones percebem cores, e bastonetes percebem variação de claro e escuro. Cones, cores. Fotopsina é o pigmento relacionado à percepção de cores. Bastonetes, variações entre claro e escuro. Rodopsina é o pigmento responsável por essa percepção. E aí, gente, fica de olho nisso. Lembrando que a carência da vitamina A, xeroftol ou retinol pode provocar a cegueira noturna. Nós temos ainda aqui alguns pontos que nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente, são distúrbios relacionados à visão. Algumas doenças do olho, tá? Que vão aparecer, como o tersol, que é o ordel, a conjuntivite. Eu vou pontuar isso um pouquinho mais à frente para vocês, mas nós também teremos aqui os distúrbios da visão de natureza, muitas vezes, genética. Você vai ver o caso de miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia. Por exemplo, a miopia, de uma maneira muito prática, nós sabemos que é a dificuldade de enxergar com distância. Então, o que é que você faz? Você aproxima o objeto para que você possa ter uma melhor percepção. A que se deve isso? O diâmetro do globo ocular normalmente é maior. Um olho normal é um olho emétrope. Se você tem um olho míope, ele tem o diâmetro aumentado. Logo, a imagem ela não se projetará no ponto ideal. Se você tem hipermetropia, você afasta o objeto para que você possa visualizá-lo. Você não consegue enxergar bem de perto. Então, o que é que acontece? O seu diâmetro do globo ocular é diminuído. O astigmatismo são irregularidades no formato da córnea ou do cristalino. Já a presbiopia é a vista cansada. Então, todos esses pontos nós vamos observar um pouquinho mais adiante nas imagens. Dando continuidade, né, então nós temos aí esteroceptores. Quais são os principais esteroceptores? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Nós teremos também, nós vamos perceber um pouquinho mais adiante, eu vou mostrar para vocês, nós temos receptores na pele, localizados na derme, que vão estar relacionados a perceber pressão, frio, calor, essas variações de temperatura, ok? Então, gente, tudo isso entra na categoria de esteroceptores. Onde eu tenho esteroceptores? Paladar, visão, paladar, olfato, tato e os receptores dérmicos. Os interoceptores, tá? Vou comentar lá no finalzinho, são aqueles que vão perceber variações internas no nosso corpo. Então, continuando aí com o próximo ponto, vamos a ele. Gente, vamos dar continuidade agora com o próximo. O sentido da audição. Vamos a ele. Mais um esteroceptor, do tipo mecanoceptor. Pega sinais mecânicos do meio, sinais sonoros. Então, vê bem. A nossa orelha, outrora chamada de ouvido, a orelha é dividida em 3 partes. Orelha externa, média e interna. A orelha externa ela é formada pelo pavilhão auditivo, pelo conduto ou canal auditivo e ela finaliza no tímpano. Essa forma anatômica da nossa orelha, ela apresenta-se dessa maneira para melhor captar os sons e conduzi-los assim para o interior da orelha externa. Esse som é conduzido até a membrana timpânica, que é o limite da orelha externa. Então, quem nós temos na orelha externa? Pavilhão auditivo, canal auditivo,
lá dentro o tímpano, fechando aí a orelha externa. Detalhe, nesse canal auditivo nós vamos encontrar glândulas produtoras de um lipídio, um cerídeo, que apresentam aí função de defesa, retenção de micropartículas, micro-organismos, impurezas, para que não entrem em contato com a orelha média. Então vamos esboçando isso aqui. Orelha externa, pavilhão auditivo. Canal auditivo. É nesse canal auditivo que nós vamos encontrar as glândulas produtoras de cera, que atuará como um mecanismo de defesa. E aqui nós temos o tímpano. Ondas sonoras vão entrar em contato com o tímpano, fazendo com que essa membrana ela comece a vibrar. Vibrações dessa membrana irão articular os ossículos que se encontram na orelha média. Então, quem nós temos aí na orelha média? Na orelha média nós temos os ossículos e a tuba auditiva, que era chamado de trompa de Eustáquio. Então nós temos aqui a tuba auditiva e os ossículos. Martelo, bigorna, e o estribo, que são os menores ossos do nosso corpo, são os ossículos. Ok? Então nós temos aí, aqui nós teremos a cóclea, que já faz parte da orelha interna. Então, recapitulando, orelha externa, pavilhão auditivo, canal auditivo, o limite é o tímpano. Orelha externa. Orelha média. Ossículos, martelo, bigorna e estribo e tuba auditiva. E a orelha interna é formada pelo labirinto. O labirinto que tem a cóclea, acima da cóclea o sáculo, é uma dobrazinha aí, certo? O trículo e os canais semicirculares. Então nós teremos, gente, aí na orelha interna, o labirinto, que é formado pela cóclea, e sáculo, o trículo e canais semicirculares, beleza? Tudo isso também a gente vai visualizar nas imagens, fica bem tranquilo, certo? Isso aqui é para nortear o nosso pensamento, beleza? A cóclea está relacionada à audição. E a parte superior, sáculo, o trículo e canais semicirculares estarão relacionados a posicionamento, equilíbrio. Ok? Então, gente, pegando aqui um raciocínio bem básico, seguindo a nossa ideia inicial, que é a orelha relacionada à audição, lembrando que a orelha tem relação com audição, posicionamento e equilíbrio. Chegada de som, passa pela orelha externa, vibra a membrana timpânica, articula os ossículos, tá? Aqui a gente tem uma estrutura chamada janela oval. Quando estimula essa janela oval, aqui dentro nós temos uma estrutura chamada órgão de corte. O órgão de corte é quem está relacionado à audição. Temos um gel
que ao passo que esse ossículo estimula a janela oval, esse líquido, esse gel que está aqui dentro, ele vai vibrar, vai movimentar. E vai fazer com que cílios, estereocílios, entrem em contato com uma membranazinha chamada membrana tectória, que mandará informações. Essas células ciliadas que entram em contato com a membrana tectória mandarão informações pelo nervo acústico para o nosso lobo temporal do cérebro. E aí o cérebro vai receber essa informação e vai transformá-la em memória. Espero que seja em memória, espero que vocês armazenem tudo que eu estou colocando aqui. Já a parte superior, que tem o sáculo, o trículo e canais semicirculares, estarão relacionadas à audição. Ok? Ou melhor, ao posicionamento. Cóclea, a audição. Sáculo, o trículo e canais semicirculares, posicionamento. Nós vamos encontrar nessa região superior máculas, que são áreas que apresentam cristalzinhos otólitos de carbonato de cálcio. Por exemplo, se eu movimento a minha cabeça, essa área superior da orelha, ó, eu movimento, os cristalzinhos se movimentam, estimulando células sensoriais que vão mandar informação para o meu cérebro falando sobre posicionamento. Então, cóclea, audição, sáculo, o trículo e canais semicirculares, colocando aqui, ó. Semicirculares estão relacionados a posicionamento. Beleza, gente? Então nós temos aqui uma ideia. Detalhe, o nervo aqui, né? O nervo, que nós vamos chamar esse nervo de vestíbulo coclear. Porque ele trará informações tanto dessa parte inicial aqui, ó, do vestíbulo, da parte superior do vestíbulo, como da cóclea. Informações de posicionamento e de audição. Beleza? Então nós temos aqui mais um exemplo de esteroceptor. Então, por enquanto, nós temos aí esteroceptores na pele, que vão perceber variações ambientais. Temos o globo ocular, o bulbo do olho, que vai perceber sinais luminosos. Temos o caso aqui da audição, que vai perceber sinais sonoros, tá? E temos ainda como esteroceptores, por exemplo, a língua. A língua percebe sinais químicos do meio. Nós ingerimos um alimento, então temos quimioceptores na língua formados por papilas gustativas que vão perceber esses sinais, como aquela ideia do chave fechadura que nós vimos na aula de enzimas, que vão mandar essa informação para o cérebro e nós vamos interpretar isso na forma de sabor. Então na língua nós teremos aí uma série de papilas gustativas relacionadas a essa percepção. Na língua nós temos quimioceptores, recebem sinais químicos. O olfato também é formado por quimioceptores, também receberá sinais químicos. E aí, gente, diante disso, tá, eu queria que vocês dessem uma olhada agora nas imagens, porque a gente vai fazer uma síntese de todos esses receptores e vocês vão visualizar isso aí de uma maneira bem interessante, beleza? Olha lá, olho na tela, fisiologia humana, sistema sensorial. Então, olha só, trazendo aí uma introdução, o sistema sensorial é formado por receptores sensoriais, estruturas especializadas na percepção de estímulos provenientes do meio ambiente, né, do ambiente. São os esteroceptores, como paladar, olfato, audição, visão e tato. E do interior do corpo, proprioceptores e interoceptores. Só um detalhe, gente. Proprioceptores, eles estão localizados em tendões, ligamentos, músculos e vão nos dar aí a ideia, vão passar informação para o nosso cérebro do posicionamento dos nossos braços, das pernas. E os interoceptores, eles vão perceber variações, por exemplo, do pH do nosso corpo, nas vísceras, no sangue, né? Variou o pH, esses interoceptores percebem a informação e mandam essa informação para o nosso sistema nervoso central. Então, nós temos aí receptores na pele que vão captar sinais do meio, por exemplo, receptores de Krause. Krause, olha a imagem ao lado, tá? Você está vendo ali o receptor de Krause. Ele percebe frio. Perceba que todos os receptores aí estão localizados na derme. Você percebe aí dermis, epidermis, entra na derme. Nós temos aí, receptor Ruffini em calor. Merkel, tato e pressão.
Receptor de Pacini, pressão profunda, aquela pressão mais pronunciada. Receptores de Messner, tato, terminações nervosas livres, perceberão a dor. Então você consegue visualizar esses receptores na imagem ao lado. Nós temos aí, olha, a visão. O globo ocular é delimitado por 3 membranas, esclerótica, coroide e retina. E é preenchido por líquidos como o humor aquoso, à frente do olho, e o humor vítreo, onde vocês observam nessa parte laranja do olho. Então, observem aí, ó, a esclera ou esclerótica, essa camada azulada, vai para a frente do olho, forma a córnea. Em sequência, nós temos a coroide, que vai lá para a frente do olho e forma a íris, a abertura e a pupila. Olha os ligamentos ali junto ao cristalino, tá? Observa lá que nós temos, ó, na parte de trás o ponto cego, o nervo óptico, a fóvea, que é a depressão, a mácula lútea é o local onde nós encontraremos os cones. E nas demais regiões da retina nós vamos encontrar os bastonetes. Beleza? E algumas doenças oculares, ó, conjuntivite, o nome já está dizendo, é uma inflamação, a ite é uma inflamação simultânea da córnea, da esclerótica, das pálpebras, tá? Pode ser provocada a origem aí, bactérias, vírus. Então, nós temos o ordel, ou tersol, que está relacionado à infecção bacteriana das glândulas sebáceas. Todo mundo já deve ter visto aquele tersolzinho ali no olho, né? Isso aí é resultante da inflamação provocada, da infecção provocada por bactérias junto às glândulas sebáceas. E o glaucoma, gente, que é o aumento da pressão do globo ocular. Certo? Isso está relacionado ao fechamento de pontos de drenagem daquele humor, que é o humor aquoso. Então o líquido começa a se acumular no globo ocular, fazendo com que haja aumento da pressão e podendo apresentar perda parcial ou total da visão. Beleza? Temos aí, ó, a audição, a divisão da orelha, ó, o canal auditivo, aí a aurícula, a orelha em si, né? O canal auditivo seguindo do lado de fora, a aurícula, seguindo o canal auditivo, o limite, o tímpano, vocês podem ver a imagem, ó, dá uma olhada. Temos ali a tuba auditiva, que vai fazer a comunicação da orelha com a faringe, certo? Vocês já devem ter sentido, quando você sai de um lugar que está ao nível do mar, e você vai para um lugar acima do nível do mar, as variações de pressão são sentidas devido a essa relação da tuba auditiva com a orelha. E aí temos ali, ó, os canais semicirculares, o estribo, bigorna, martelo, janela oval, ok? E o nervo auditivo, nervo acústico. O órgão de corte, gente, olha, só um detalhe, voltando aqui à imagem, observa a cóclea, dentro da cóclea nós temos o órgão de corte. Quando o som vibra a membrana timpânica, que articula os ossículos, faz com que um gel circule por entre as células ciliadas e a membrana tectória. E essa movimentação faz com que os estereocílios rocem na membrana tectória, mandando informação para o nervo acústico ou nervo auditivo, como vocês estão visualizando em amarelo na imagem. E essa informação será conduzida para o lobo temporal do cérebro e armazenaremos essa mensagem aí na forma, naturalmente, de informação. O paladar. Nós temos aí, ó, a língua percebe sabores azedo, salgado, doce e amargo. Não em pontos específicos, tá? É uma mistura de estímulos. Mas, por exemplo, o azedo está relacionado ao aumento da quantidade de íons H+. O salgado, a presença de sais. O doce, glicídios naturalmente. E o amargo, substâncias como cafeína, quinino, nicotina. Quem percebe o sabor na língua, quem é estimulado pelos... quais são os receptores? Os quimioceptores, na verdade. Nós temos aí, olha, as papilas gustativas, que se dispõem mais lateralmente à língua. Nessa parte central da língua, essa linha no meio da língua, ela tem algumas papilas que vão perceber, são chamadas papilas filiformes. Papilas filiformes não percebem sabor, percebem o sentido tátil do alimento sobre a língua. E nós temos aí, olha, o olfato, mais um sentido aí relacionado a um esteroceptor, que vai captar sinais externos, sinais químicos olfatórios, tá? Que vão entrar em contato com essa mucosa, onde nós temos aí, ó, dá uma olhada em amarelo,
um epitélio olfatório. Esse epitélio vai receber as informações, realizando sinapse com o bulbo olfatório, formando assim o trato olfatório, o nervo olfatório, que mandará a mensagem para o cérebro. Os distúrbios da visão que eu havia mencionado, miopia, você tem um olho, olha só, a luz entra no olho e percebe que ela não está se projetando no finalzinho lá na retina, ela está se projetando antes da retina. E para que você possa enxergar, você tem que aproximar o objeto para que essa projeção chegue até a retina. Isso vem de um aumento no diâmetro do globo ocular. A hipermetropia é como se o olho tivesse o diâmetro um pouquinho menor. E a imagem, dá uma olhada, se formaria atrás do globo ocular. Daí você ter que distanciar o objeto. O astigmatismo vem das irregularidades no formato da córnea ou cristalino. E aí fica essa vista embaçada, dificuldade de foco. E aí nós temos os distúrbios da visão, como a presbiopia, que é a chamada vista cansada. É a perda da elasticidade do cristalino, dificuldade de acomodação da imagem. E aí, gente, nós fechamos a parte de sensorial e daremos sequência com o sistema endócrino. E aí, gente, dando continuação, dando continuidade, na verdade, com nossas aulas de fisiologia, nós vamos passar agora para o sistema de regulação, que é o sistema endócrino. Mais uma vez, repito para vocês, sistemas de regulação, nervoso, já trabalhamos, e agora o endócrino. Vocês lembram que o sistema nervoso ele nos prepara para darmos respostas rápidas no ambiente. Nós temos que ter aquela resposta rápida, efetiva. Já o sistema endócrino, ele terá aquela resposta lenta. Por que o sistema endócrino faz com que nós tenhamos respostas lentas? Vamos lá, conceituando aí o sistema endócrino. Gente, o sistema endócrino ele é caracterizado pela presença de glândulas endócrinas, a glândula endócrina, crina, vem de secreção, endo, dentro, a glândula secreta algo e joga dentro da corrente sanguínea, dentro dos vasos sanguíneos. A glândula secreta hormônio dentro do vaso sanguíneo. Logo, gente, uma glândula endócrina, ela será caracterizada por ser muito vascularizada, ok? O hormônio cai na corrente sanguínea e irá atuar num local que vamos chamar de órgão-alvo. Então, como é que eu caracterizo o sistema endócrino? Presença de glândulas que produzem hormônios que lançam na corrente sanguínea que irão atuar no órgão-alvo. O que seria o hormônio? O que é um hormônio em si? Hormônios são substâncias orgânicas de natureza química variável. Pode ser um aminoácido, pode ser um peptídeo, pode ser um lipídio esteroide. Isso mostra variações. Eu quero que você perceba que hormônios são simplesmente substâncias orgânicas de natureza química variável, produzidos por uma glândula, lançados na corrente sanguínea e que irão atuar em órgão-alvo. O nosso corpo apresenta uma série de glândulas endócrinas. E eu vou te dar uma dica bem fácil para você ter um referencial para ficar bem fácil mesmo. Olha só, você vai pensar nas principais glândulas endócrinas do nosso corpo, fazendo um referencial anatômico, partindo da cabeça. Então pensa comigo. Nós temos, descendo aqui pelo encéfalo, uma glândula chamada glândula hipófise. A glândula hipófise, ela divide-se em duas regiões, anterior e posterior. A região anterior da hipófise é chamada de adenohipófise.
A região posterior é chamada de neurohipófise. Aí depois a gente vai fazer um esboço com relação a isso aqui. Vamos primeiro pensar nas glândulas. Então a primeira glândula é a hipófise. Como é que eu faço a sua divisão? Anterior, adenohipófise. Posterior, neurohipófise. Descendo a hipófise, nós temos aqui, ó, a glândula tireoide. Aqui na frente, ó, a glândula tireoide. Se eu fizer a retirada da glândula tireoide, atrás das glândulas tireoides eu tenho as paratireoides. Então, hipófise, tireoide, paratireoides. Aí você vai descendo, ó, nós temos o pâncreas, que é uma glândula anfícrina ou mista. Temos acima dos rins as adrenais ou suprarrenais. E temos ainda as gônadas, tá? Que tem a sua porção naturalmente endócrina. Testículo para o homem, testículos para o homem, ovários para a mulher. Então, cada glândula aí vai ter os seus hormônios que serão produzidos, lançados na corrente sanguínea e que irão atuar em órgãos-alvo. Nós temos começando aí, por exemplo, a hipófise, em sua parte anterior, que é a adenohipófise, nós temos 6 hormônios, gente. 6 hormônios. E vai mais uma dica para você. Ó, vamos fazer um feedback. Qual foi a primeira glândula? Hipófise, tireoide, paratireoides, pâncreas, adrenais e gônadas. A hipófise anterior, ela vai produzir 6 hormônios, lembra comigo? E uma dica bem simples, ó. O primeiro, não existe uma ordem, na verdade, de produção, mas é uma forma de você visualizar e memorizar de maneira fácil. O primeiro hormônio do crescimento, primeiro para cima, hormônio do crescimento. Então pensa comigo, a hipófise produz o hormônio do crescimento, libera na corrente sanguínea e vai atuar em todo o corpo. E aí com ênfase em ossos, músculos e cartilagens, que irão determinar o crescimento corporal. Então a primeira glândula, na sua primeira porção, a adenohipófise, produz o hormônio do crescimento, também chamado de GH. O segundo hormônio, ele vai descendo agora, vai descendo e atua na glândula tireoide. A hipófise controla a tireoide por um hormônio chamado TSH, hormônio tireoestimulante. Então a hipófise, via TSH, estimula a glândula tireoide por meio do o TSH, vai estimular a glândula tireoide. E a glândula tireoide produzirá os seus hormônios. Então a primeira glândula, hipófise, adenohipófise, primeiro hormônio GH, segundo hormônio TSH. O terceiro hormônio ele vai descer, ó, a gente está descendo, vai atuar nas glândulas mamárias. Ele é chamado de prolactina. Prolactina, produção de leite, ou seja, lactogênese. Recapitulando, primeira glândula, hipófise, na sua região anterior, ou adenohipófise, produz GH, crescimento, TSH, que estimulará a atividade da glândula tireoide, e o terceiro, prolactina, produção de leite. Faltam 3, já vimos 3 aí. O próximo hormônio ele vai descer, o quarto hormônio, e atua na região das glândulas adrenais. Vai estimular a atividade da região cortical da glândula adrenal. Ele é chamado de ACTH. A, porque ele atua na adrenal, nas adrenais. C, porque atuará na sua região cortical. O hormônio que vai atuar na região cortical da glândula adrenal, estimulando-a. Beleza? A gente vai fazer um resumão bem bacana de tudo isso aí. E os outros 2 hormônios são eles: FSH e LH. FSH e LH irão atuar estimulando as gônadas, tanto testículo como ovários. Por isso são chamados de hormônios gonadotróficos. Então, gente, a hipófise anterior produz 6 hormônios. GH, crescimento, é o primeiro. TSH é o segundo. Prolactina é o terceiro. ACTH é o quarto. E o quinto e sexto, FSH e LH. Temos aí os 6 hormônios da adenohipófise. Eu vou fazer uma síntese da glândula e dos hormônios e nós vamos colocar isso aqui de uma forma esquematizada. Beleza? Vê bem. A parte posterior, chamada neuro, não produz hormônios. Ela simplesmente armazenará hormônios
que são produzidos no hipotálamo. São eles ADH e ocitocina. O ADH é o hormônio antidiurético. E a ocitocina estará relacionada à ejeção do leite. Lembra que a produção do leite é a prolactina, que foi o hormônio que nós vimos anteriormente relacionado à adenohipófise. Ok? Bem claro isso? Vamos lá. Então, na hipófise, na sua região anterior, eu tenho a produção de 6 hormônios. Na neuro, eu tenho o armazenamento de 2. Vamos fazer uma síntese disso aqui, ó. A glândula hipófise, adenohipófise, adeno anterior é a parte da frente da glândula. Essa glândula fica numa depressãozinha do osso esfenoide, chamada célula turca, e ela é do tamanho de uma ervilha, bem pequenininha essa glândula, mas apresenta todas essas atividades, controlando muitas outras glândulas e muitas atividades corporais. Já a parte posterior é a neurohipófise, que não produz hormônios, simplesmente armazena. E aí vocês vão construindo aqui comigo a ideia. Nós temos aqui, ó, quantos hormônios? 6. Quais são eles? GH é o primeiro, TSH é o segundo, prolactina o terceiro, ACTH o quarto, FSH e LH, quinto e sexto. Vamos aproveitar isso aqui para fazer uma síntese bem bacana de tudo isso. A adeno anterior produz GH. GH é o hormônio do crescimento. Presta muita atenção para isso. Se ele é o hormônio do crescimento, ele tem atividade sistêmica em todo o corpo. Mas a gente vai enfatizar aqui ossos, músculos e cartilagens. Para você lembrar bem da função. Nós vamos perceber que existem alguns distúrbios relacionados. Por exemplo, se uma criança produz uma baixa quantidade de GH, ela terá nanismo. Se a pessoa vai produzindo ao longo da adolescência, vai crescendo e produzindo muito hormônio, vai ter o gigantismo. E o indivíduo na fase adulta que não deveria mais estar produzindo esse hormônio, se ele continuar a produzir, ele vai ter crescimento apenas de extremidades, que caracteriza a acromegalia. Então vamos ver isso aqui. Distúrbios relacionados. Baixa produção na infância e adolescência, nanismo. Alta produção, infância e adolescência, gigantismo. Produção na fase adulta, acro, extremidade, megalia, crescimento. Crescimento de extremidades, como mãos, pés, queixo, ok? Então, temos aí o primeiro hormônio. Segundo hormônio, o TSH vai atuar na glândula tireoide. TSH, glândula tireoide. E aí eu quero que vocês lembrem, a tireoide tem 3 hormônios. T3,
T4 e calcitonina. Vê bem. Agora, muita atenção para um detalhe. Quando a adenohipófise libera TSH, que estimula a tireoide, o TSH só estimula a liberação de T3 e T4. Porque calcitonina é um hormônio que não será estimulado pelo TSH. A liberação de calcitonina, assim como do paratormônio, que é um outro hormônio que atua em antagonismo à calcitonina, vão depender da calcemia, que é a taxa de cálcio no sangue. Então, quando a adenohipófise libera TSH, ele atua na tireoide, estimula T3 e T4. Calcitonina será estimulada de acordo com a variação da taxa de cálcio no sangue, ok? Se a glândula tireoide trabalhar demais, significa que muito TSH está estimulando a tireoide, está produzindo T3, está produzindo T4. T3 é o triiodotironina, T4, tetraiodo. Então a glândula tireoide irá trabalhar junto ao elemento iodo na produção de seus hormônios. Se eu tenho uma alta produção de TSH, eu tenho uma alta atividade da glândula tireoide. Eu tenho um caso de hipertireoidismo. E uma baixa função vai levar a um hipotireoidismo. No hipertireoidismo, a atividade metabólica ela fica muito acelerada. No hipotireoidismo, a atividade metabólica reduz. Então você percebe, por exemplo, um paciente com hipertireoidismo, o globo ocular ele fica exoftálmico, fica para fora, proeminente. Perde peso, fica muito ativo, insone. No hipotireoidismo, você observa uma hipofunção, ganho de peso, face demasiada, sonolência. Então são características aí que atuam, que aparecem de maneira antagônica, beleza? Primeiro hormônio GH, crescimento, ossos, músculos e cartilagem, excesso na infância, gigantismo, redução nanismo, na fase adulta, acromegalia, se há uma continuidade na sua produção. Primeiro hormônio. Segundo hormônio, TSH estimula a tireoide. O que é que a tireoide produz? T3 e T4. Mediante ao estímulo do TSH. Ela também produz calcitonina. Lembra sempre assim, tireoide tem 3, T3, T4, que são hormônios que vão estimular a atividade metabólica. A calcitonina vai estar relacionada ao controle da calcemia. Beleza? E aí, gente? Nós temos agora a prolactina. Prolactina, produção de leite. Então vai atuar nas glândulas mamárias, estimulando a produção de leite ou lactogênese, ok? ACTH, a adrenal, glândulas adrenais ou suprarrenais. Olha aqui uma glândula adrenal, em cima do rim. Se eu cortar essa glândula, eu vou encontrar isso aqui, ó. A casca da glândula é o córtex. O córtex, você vai lembrar disso, córtex produz corticoides. Quem são os corticoides? Glicocorticoides, mineralocorticoides e androgênios. Vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas lembra que a glândula adrenal, em sua região cortical, produz corticoides. Na medula, ela vai produzir adrenalina. Adrenalina. A adrenal produz adrenalina. Beleza? E, gente, para fechar a adenopófise, FSH e LH saem da hipófise e vão atuar nas gônadas. No homem, testículo, na mulher, ovário. No homem, o FSH estimulará a espermatogênese. O LH estimulará a produção de testosterona.
Na mulher, FSH e LH irão ter sua função alternada aí, atuando no ciclo menstrual. Beleza? Tranquilidade? Então nós temos aí a ideia da adenohipófise com seus 6 hormônios de uma maneira bem objetiva. A neuro não produz 6 hormônios, não produz hormônio algum, a neuro simplesmente armazena. A DH, que é o hormônio antidiurético, é aquele hormônio que ele estará relacionado à reabsorção de água pelos rins. Algumas substâncias, por exemplo, se você faz ingestão de bebida alcoólica, de cafeína, você tem uma diurese aumentada. Por quê? Cafeína, álcool inibem a liberação do hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. Esse hormônio em concentrações ideais fazem com que você urine menos. Se você faz a ingestão de bebida alcoólica ou cafeína, você para de liberar esse hormônio e logo você irá urinar mais. E temos o hormônio ocitocina. O que é que a ocitocina faz? É um hormônio que vai fazer a ejeção do leite, quando a produção ocorre pela prolactina, mas a ejeção pela ocitocina. No momento do parto, as contrações uterinas, a dilatação da região pélvica estarão relacionadas à atividade do hormônio ocitocina. Então, gente, nem todas as glândulas, a adenopófise, tá? A hipófise, de maneira geral, e ênfase na adenopófise, é o que traz uma maior complexidade em termos hormonais. Então, dando continuidade, vamos seguir aqui alguns passos, tá? Passando um pouquinho adiante. A primeira glândula foi a hipófise. Vamos fazendo uma síntese aqui. Vê bem. Hipófise anterior, posterior. Adenohipófise, neurohipófise. Tireoide, nós vimos aí os 3 hormônios da tireoide. T3, T4 e calcitonina. Beleza? Paratireoides vai produzir um hormônio chamado paratormônio. Eu quero agora que você fique de olho para um ponto de extrema importância dentro desse conteúdo. Existe aí um antagonismo funcional entre a tireoide e a paratireoide, no controle da calcemia. Preste atenção. Detalhando alguns pontos, o que é calcemia? Calce vem de cálcio, emia no sangue. É a taxa de cálcio no sangue. Se eu falo em calcemia, eu estou simplesmente dizendo que é a taxa de cálcio no sangue. Essa taxa pode estar normal, seria uma normocalcemia. Ela poderia estar elevada, seria uma hipercalcemia. E ela poderia estar baixa, sendo uma hipocalcemia. Então vamos imaginar que nós tenhamos aí uma condição de hipocalcemia. Baixa taxa de cálcio no sangue, uma hipocalcemia. Se você tem um quadro de hipocalcemia, quem percebe a hipocalcemia é a paratireoides. Prontamente, as paratireoides irão produzir um hormônio chamado PTH, que é o paratormônio, PTH. O que é que esse hormônio vai fazer?
Se minha taxa de cálcio está baixa e minha paratireoide percebeu liberando PTH, esse hormônio trabalhará para elevar a calcemia. De que formas eu posso elevar a calcemia? Tirando o cálcio de locais onde eu tenho alta concentração de cálcio. Por exemplo, dos ossos. E nos ossos tem células chamadas osteoclastos, que nós já vimos lá na aula de histologia. Que serão estimuladas a desmineralizar a matriz óssea, colocando cálcio na corrente sanguínea. Beleza? Então tira o cálcio do osso, joga no sangue, aumentando a calcemia. Logo o PTH terá uma atividade hipercalcemiante. Um outro mecanismo que poderia fazer com que aumentássemos a taxa de cálcio no sangue seria evitar que o cálcio saísse pela urina. Como é que eu posso evitar que o cálcio saia pela urina? Aumentando a reabsorção de cálcio pelo rim. Quando você filtra o sangue, o cálcio que deveria ser eliminado, ele será reabsorvido. Aumenta a reabsorção de cálcio, aumenta a calcemia. E uma outra forma seria uma atividade intestinal. Se você ingere um alimento que é rico em cálcio e você tem uma baixa taxa de cálcio no sangue, é interessante que você tenha uma boa absorção intestinal, para que esse cálcio caia na corrente sanguínea, elevando a calcemia. Então percebe que o intestino absorve e os rins reabsorvem. Beleza? Então, gente, eu coloquei aqui uma condição quando acontece uma queda da calcemia. Quando cai a calcemia, quem percebe que a taxa de cálcio está caindo? As paratireoides produzem o paratormônio, que irão atuar em ossos, estimulando a liberação de cálcio para o sangue, rins aumentando a reabsorção para segurar o cálcio no sangue e o intestino aumentando a absorção. E se nós tivéssemos uma outra condição aqui que fosse uma queda da calcemia, vamos analisá-la, beleza? Olha só. Nós tivéssemos aí um quadro de hipercalcemia. Tem muito cálcio no sangue. E agora, quem percebe? A tireoide. E a tireoide produz quantos hormônios? 3. Quais são eles? T3 e T4, que atuam no metabolismo. E a calcitonina? A calcitonina, que é o hormônio produzido pela tireoide, irá atuar nos mesmos locais do paratormônio, porém em antagonismo. O que é que a calcitonina faz? Atua nos ossos, fazendo com que haja retenção de cálcio no osso e não liberação. E a célula que vai ser estimulada é o osteoblasto, que vai produzir matriz óssea, retendo assim cálcio no osso. Se eu estou retendo cálcio no osso, eu estou diminuindo a calcemia. Logo, esse hormônio tem atividade hipocalcemiante. Beleza? E nos rins? Se eu estou com muito cálcio na corrente sanguínea, é interessante que eu elimine cálcio. Então é interessante que eu diminua a reabsorção de cálcio pelos rins.
se eu já tenho muito cálcio na corrente sanguínea e eu faço a ingestão de um alimento que é rico em cálcio, é interessante que eu não absorva para que eu possa eliminar. Ou seja, eu diminuo a absorção. Diminuição da absorção. Então pensa comigo. Calcemia é a taxa de cálcio no sangue. Ela pode estar normal, normocalcemia, ela pode estar baixa, hipocalcemia, ela pode estar alta, hipercalcemia. Se ela está baixa, a paratireoide responde com PTH. Se ela está alta, a tireoide responde com calcitonina. Ambos os hormônios atuam nos ossos, rins e intestino, atuando assim de maneira antagônica na tentativa de manter uma normocalcemia. Então, gente, nós temos as glândulas hipófise, dividida em adeno e neuro, 6 hormônios da adeno, 2 armazenados na neuro. Tireoide tem 3, T3, T4 e calcitonina. Paratireoides, paratormônio, beleza? Dando sequência, nós vamos passar para o pâncreas. E aí, gente, o pâncreas. O pâncreas é caracterizado como uma glândula anfícrina ou mista. Por que uma glândula anfícrina ou mista? Anfi, 2. Crina, secreções. Uma parte do pâncreas irá atuar produzindo suco pancreático, que é rico em íons bicarbonato e enzimas, que irão atuar na digestão. Isso é o pâncreas exócrino, onde nós vamos encontrar aí os ácidos pancreáticos. Já o pâncreas endócrino, ele tem muitos vasos naquela área, bem vascularizado, porque produz hormônios, e essencialmente os hormônios do pâncreas estarão nas células alfa e beta, assim como células delta também, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas as células alfa e beta irão produzir células alfa, glucagon, células beta, insulina. Glucagon e insulina são 2 hormônios que também atuarão de maneira antagônica na tentativa de controlar a glicemia, que é o que a gente vai analisar agora. Vamos dar uma olhada. Olha só, com o pâncreas, é uma glândula anfícrina ou mista, ele tem uma área exócrina, formado pelos ácidos pancreáticos, e uma região endócrina, formada pelas ilhotas pancreáticas. As ilhotas pancreáticas se dividem basicamente em células alfa e beta. As células alfa produzem glucagon. E as células beta produzem insulina. Então pensa comigo. Após uma refeição, o que é que acontece com a taxa de glicose no sangue? Após a refeição, a taxa de glicose no sangue aumenta. Você tem um quadro aí de hiperglicemia. Prontamente, num quadro de hiperglicemia, entrará a insulina. O que é que a insulina faz? Tira o açúcar do sangue e entrega para os tecidos,
diminuindo assim a glicemia. Logo, a insulina entra num quadro de hiperglicemia, apresentando uma função hipoglicemiante. O glucagon, quando você está num jejum prolongado, que você precisa aumentar a taxa de glicose no sangue, ele entrará tirando açúcar dos locais de maior concentração, como o fígado, músculo, ou seja, ele entra num quadro de hipoglicemia. O diabetes mellitus tipo 1, é aquele quadro de diabético que o paciente ele não consegue produzir insulina ou produz de maneira insuficiente. Então, diabetes mellitus tipo 1 há uma produção insuficiente ou não produção de insulina. O diabetes tipo 1 é caracterizado pelo paciente insulino dependente. Já o tipo 2, ele produz insulina, mas a insulina que capta o açúcar e entrega aos receptores celulares, ela não consegue entregar porque há um problema nos receptores. E essa diabetes tipo 2 é aquela não insulino dependente que se desenvolve ao longo da vida. Maus hábitos como, por exemplo, obesidade, sedentarismo, a questão alimentar, estão relacionadas aí ao diabetes mellitus tipo 2, que é o caso não insulino dependente. Então, dando sequência aí, nós passaremos para a nossa próxima glândula, tá? Que é a glândula adrenal. Vocês aproveitam aquele recurso que vocês têm de parar a aula, de fazer anotação, tá? Fiquem bem à vontade, dando continuidade aqui. Eu tenho aqui uma glândula adrenal, em corte, adrenal ou suprarrenal, ela localiza sobre os rins. Se a gente cortar a glândula, seccionarmos aí a glândula, nós vamos perceber que ela tem uma casca, que é o córtex. E tem um miolo, que é a medula. A medula, o miolo, produz adrenalina, adrenalina, produzida junto ao rim, na região medular da adrenal. Já o córtex produz corticoides. Vê bem, o córtex produz corticoides, mineral, corticoides e os androgênios, que são hormônios masculinos. Glicocorticoides, assim como o T3, T4, irão atuar no metabolismo, porém aqui no metabolismo de açúcares. Mineralocorticoides estarão relacionados ao controle da taxa de sal ou sais minerais no sangue. Logo, terão uma relação com o controle da pressão arterial. Nós vamos visualizar isso aqui na aula de sistema excretor. E os androgênios são hormônios sexuais masculinos. Quando você fala que a mulher também produz hormônio masculino, está no fato de que a mulher também tem glândulas adrenais. E em sua região cortical, além dos corticoides, há a produção de androgênios, hormônios masculinos, ok?
E aí, gente, para nós finalizarmos essa parte de sistema endócrino, eu vou fazer uma relação de extrema importância entre hormônios gonadotróficos, que são aqueles hormônios lá da adenohipófise, e o ciclo menstrual. Beleza? E aí, logo em seguida, a gente vai passar para nossas imagens. Presta muita atenção. Nós temos aí, gente, dois hormônios, tá? O FSH e o LH, que vai estabelecer um eixo de regulação com a glândula, ou melhor, com as gônadas. Vê bem. Os hormônios gonadotróficos e o ciclo menstrual. São eles FSH e LH. Para entendermos bem isso, a gente vai fazer aí uma relação entre a glândula adenohipófise adenohipófise, ovários e útero. Então, vê só, imagina o seguinte. No início do ciclo menstrual, que é marcado pela menstruação, a mulher começa a aumentar a liberação do hormônio FSH pela adenohipófise. Como o hormônio é produzido pela glândula, cai na corrente sanguínea, vai atuar no órgão, o órgão-alvo que são os ovários, isso vai levar um certo tempo. Então pensa que no primeiro dia, segundo, ele vai gradativamente, de maneira lenta, aumentando. O FSH, que é um hormônio adenohipofisário, atua nos ovários e estimula a maturação de um folículo ovariano. Maturação do folículo ovariano. Além disso, estimula os ovários a produzirem estrógeno. O estrógeno atua no útero e, como a mulher menstruou e as paredes descamaram, o estrógeno induzirá o aumento das paredes uterinas, o crescimento das paredes uterinas. Vocês percebam que quanto mais FSH, mais estrógeno. Se a taxa de estrógeno aumenta, ele começa a inibir o FSH. Isso é chamado de mecanismo de feedback negativo. Aumenta FSH, aumenta estrógeno, estrógeno começa a inibir o FSH. Em sequência, a mulher começa a liberação de um outro hormônio, que é o LH. Mais ou menos aí na metade do ciclo menstrual, a taxa de LH aumenta muito. Como os folículos ovarianos estão lá prontos para serem liberados, o LH é quem determina a liberação, ou seja, a ovulação. E além de estimular a ovulação, vai estimular a produção de um outro hormônio, que é a progesterona. O estrógeno começou o crescimento do endométrio, as paredes internas uterinas, e a progesterona vai concluir esse crescimento. O aumento na taxa de progesterona faz com que ela comece a inibir o hormônio LH. Quanto mais FSH, mais estrógeno. O estrógeno inibe o FSH, feedback negativo. Quanto mais LH, mais progesterona. A progesterona inibe o
LH. Com isso, sem FSH e sem LH, irão cair as taxas de estrógeno e progesterona. Estrógeno e progesterona eram os hormônios que estavam mantendo as paredes uterinas espessas, grandes, desenvolvidas. Mediante isso, haverá queda das paredes uterinas. Ou seja, um novo ciclo menstrual tem início. Então você vai fazer a seguinte casadinha. FSH casa com estrógeno, LH casa com progesterona. Esse mecanismo de feedback é um mecanismo muito semelhante ao que acontece com a liberação dos hormônios da tireoide. Para que a tireoide libere hormônios, ela precisa do TSH. Mais TSH, mais T3 e T4. Quando aumenta a taxa de T3 e T4, eles desligam o TSH. Esse mecanismo de feedback negativo ele é uma forma de regular a atividade hormonal, mantendo assim o organismo trabalhando de maneira equilibrada, sem que haja desgaste. Beleza? E aí, gente, diante disso, nós temos aí as principais glândulas endócrinas e suas atividades. Eu quero que vocês deem uma olhada na tela para que a gente possa finalizar essa parte, um resumão aí, tá? Com esses detalhes, as glândulas, de uma maneira geral, elas trazem aí uma série de pontos que são muito importantes e muito cuidado. É interessante que você faça essa memorização, essa relação anatômica, funcional das glândulas e, claro, gente, sem dúvida nenhuma, fisiologia humana é um assunto que ele tem sempre aquela cobrança nos mais diversos vestibulares. Pode cair também na prova do Enem, tá? Então pode cair em qualquer prova, certo? Então, gente, eu quero agora que vocês fiquem muito ligados. Eu trouxe aí esse resumão dos principais pontos, tá? A gente, nas aulas anteriores, já havíamos trabalhado os sistemas relacionados à regulação comum, o sistema nervoso, e agora, olho na tela, presta muita atenção. Fisiologia humana, sistema endócrino. Olha aquele conceito. Célula secretora, que é uma glândula, joga o hormônio na corrente sanguínea, que vai atuar num órgão-alvo onde há receptores para ele. As principais glândulas endócrinas, ó, tem ali a hipófise ligada ao hipotálamo, para tireoide, adrenais, pâncreas, ovários, testículo. Mas eu fiz um destaque interessante. Alguns órgãos nós vamos ver em outras aulas, como o coração, o estômago e o intestino, e rins também produzem hormônios. São órgãos que apresentam função glandular. Os hormônios são produzidos em órgãos diferentes. São lançados no sangue, não se esgotam durante a reação e são liberados em microdoses, tá? Sempre atuando em órgãos-alvo. Os hormônios apresentam natureza química variável, como esteroides, ó, os hormônios sexuais, gente. Testosterona, estrogênio, ali a gente tem o caso do cortisol, que é um corticoide, progesterona, aldosterona, tá? Que é um mineralocorticoide. Pode ser uma glicoproteína, como a FSH, LH, TSH, pode ser uma proteína. Esse STH, gente, é a mesma coisa que GH, que é o hormônio do crescimento. Prolactina, paratormônio, insulina, polipeptídeos como ACTH, glucagon, calcitonina, oligopeptídeos como ADH, ocitocina e aminoácido, como o T4 e o T3, tiroxina ou T4. Um resumão aí, gente, olha o que nós fizemos aqui no quadro. Olha o lobo anterior da hipófise, a adenohipófise, e os seus hormônios e os seguintes locais de atuação, de maneira ilustrativa, certo? Então você pode dar aquela pausa, dar uma olhadinha na imagem, de que forma o hormônio está sendo produzido, em que local ele está sendo produzido e o seu ponto de ação. E aí, gente, tem um resuminho que vocês vão também naturalmente fazer suas anotações, né? Então nós temos aí, ó, adenohipófise e neurohipófise. Para adeno nós temos, ó, adrenocorticotropina. Quem é? É o ACTH, que vai atuar onde? No córtex das adrenais. Hormônio estimulante da tireoide. Quem é ele? É o TSH, segundo hormônio. Hormônio folículo estimulante é o FSH. Então, o primeiro hormônio, ACTH, segundo hormônio, TSH, terceiro hormônio, FSH. O quarto hormônio, hormônio luteinizante, é o LH. E aí vem a prolactina. Os 6 hormônios que irão atuar em órgãos-alvos, sendo produzidos pela adenohipófise.
E a neuro, que não produz, mas armazena o ADH, que é o hormônio antidiurético ou vasopressina. E a ocitocina. Eu coloquei essa observação, gente, isso é uma informação muito específica, mas extremamente importante. Olha só. Fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Somatomedina, isso é um hormônio, somatomedina C ou IGF-1. É uma proteína produzida no fígado. A somatomedina é produzida no fígado em resposta ao hormônio do crescimento. Então, gente, ó, quando ocorre liberação de hormônio do crescimento, ele também atua no fígado e faz com que haja a produção de somatomedina, que tem papel importante no crescimento. Então, isso aí está relacionado ao crescimento, ao desenvolvimento da musculatura. Para isso, há um consumo de glicose pelo organismo. Por isso que diminui os níveis de glicose no sangue. Reduz os níveis de gordura, porque também há consumo de gordura na fase de crescimento, altera a oxidação lipídica e aumenta a síntese de proteínas. Então fica ligado nesse hormônio hepático, que é a somatomedina, que age em resposta ao hormônio do crescimento. Temos aí, gente, olha, uma glândula chamada glândula pineal. Eu coloquei ali, ó, epífise neural, melatonina. É mais uma glândula, gente, que digamos assim, é um plus para você. A glândula pineal, olha a localização dela, ela está relacionada à produção de melatonina, que está associada ao nosso ciclo circadiano, a hora que dormimos, a hora que acordamos, a nossa concentração. Então, durante a noite, nós produzimos uma maior quantidade de melatonina, isso gera sono. Durante o dia, essa concentração diminui por conta da luminosidade e nos mantemos acordados. A tireoide produz o T3, o T4 e a calcitonina eu coloquei em destaque porque está relacionado ao controle da calcemia, junto à atividade das paratireoides. Então tá aí, o T3 e T4 aceleram o metabolismo celular. E a calcitonina reduz a taxa de cálcio no sangue. Regulação e distúrbios da glândula tireoide, ó. Nós temos aí o caso do hipotireoidismo. A tireoide tem uma função diminuída. E no hipertireoidismo, ela tem a sua função aumentada. E aí, ao lado, estão os sintomas. Cabelo seco, irritabilidade, cansaço, características do hipotireoidismo. E no hipertireoidismo, perda de peso, exoftalmia, que são olhos salientes, suores, pescoço inchado, ok? Paratormônio, produzido pelas paratireoides, junto à calcitonina, controla a calcemia. E aí, gente, nós temos a glândula pancreática. Lembra que o pâncreas é uma glândula anfícrina ou mista, tendo uma porção endócrina e uma porção exócrina. Os ácidos pancreáticos fazem parte da porção exócrina. E as ilhotas pancreáticas, que antes eram chamadas de ilhotas de Langerhans, fazem parte do pâncreas endócrino, formado pelas células alfa e beta, basicamente. O glucagon tem uma atividade hiperglicemiante, como eu coloquei para vocês aqui. Já a insulina tem uma atividade hipoglicemiante, entrando num quadro de hiperglicemia. Ok? E aí, gente, eu coloquei mais essa observação aí importantíssima. Ó. A somatostatina é mais um hormônio produzido por células delta do pâncreas, denominadas, em lugares denominados ilhotas de Langerhans. Além das células alfa e beta, tem as células delta, que produzem aí, ó, a somatostatina. Sendo que também pode ser produzida pelas células D antrais do estômago, de forma a regular a retroalimentação negativa, em que o aumento da acidez promovida pela gastrina leva a um aumento da produção de somatostatina pelas células D. Então, gente, quando nós vamos digerir um alimento, nós vamos perceber isso mais adiante, o estômago produz gastrina que estimula a produção do suco gástrico. E isso faz com que haja um aumento da somatostatina pelo próprio estômago. E aí a somatostatina começa a inibir a produção de gastrina, fazendo um controle aí da produção de ácido pelo estômago. Intervém diretamente na regulação da glicemia e modula a secreção de insulina e glucagon. Então perceba como é ampla a atividade da somatostatina. Controla a gastrina, influencia a taxa de insulina e glucagon. A secreção da somatostatina é regulada por altos níveis de glicose, aminoácido e de glucagon. Seu déficit ou seu excesso provocam indiretamente transtornos no metabolismo de carboidratos. É também secretada pelo hipotálamo e funciona como inibidora da secreção do hormônio do crescimento. Então lembra disso. Somatostatina inibe a atividade de crescimento. Nós temos aí, olha, a imagem das adrenais, como eu coloquei para vocês,
O córtex produz corticoides, eu não coloquei aí a medula, porque já trabalhamos em sistema nervoso, não falei na adrenalina, e já mencionei anteriormente aqui na aula. E nós temos aí, gente, um gráficozinho para finalizarmos do controle da atividade hormonal. No gráfico de cima, percebe que nós temos, olha, do lado esquerdo, FSH e LH. Porém, o primeiro hormônio que está aumentando de maneira mais significativa é o FSH. Aumenta FSH, olha o gráfico embaixo, aumenta estrógeno. Aumenta LH um pouquinho mais à frente, aumenta progesterona. Cai FSH, cai LH, por quê? Ó, o aumento de estrógeno e progesterona inibem FSH e LH. Mecanismo de feedback negativo. Beleza? Então, gente, com isso nós temos aí a nossa aula de sistema endócrino finalizada. Tem muito detalhe, mas eu espero que tenha ficado fácil para vocês e até uma nossa próxima aula. Beleza?